Bom dia! Esta é uma transmissão da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itaporanga. Hoje, domingo 29 de março, 9h30 da manhã, e eu sou o pastor Eduardo e saúdo a você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E já vou dizendo para você, nada de brigas em casa. Lá na China, depois do período de quarentena, aumentaram em muito os pedidos de divórcio, né? Então tem gente aí em casa aí subindo pelas paredes, dando murro lá em porta, né? Irritado. Vai engraxar os sapatos da casa, consertar aquela torneira que está vazando faz 6 meses, né? E principalmente você jovem que comprou aquele instrumento, fez o papai e a mamãe comprar o instrumento, fez umas aulas e largou lá, né? Está na hora de pegar aquele instrumento, aprender a tocar aquele instrumento. E principalmente ler a Bíblia pela primeira vez na sua vida, ler a Bíblia inteira, né? Precisamos nos ocupar da melhor forma possível. Hoje, como é domingo de manhã, costumamos falar os aniversariantes da semana. E dia 3 de abril é o aniversário da Mônica, né? Mônica de Souza Lima. Parabéns, Mônica. Logo, logo vamos estar orando por você. E eu quero te pedir um favor, né? Eu abri um canal no YouTube, né? Eduardo Atique Júnior. E depois eu vou desenvolver aquele canal. Por enquanto eu estou publicando essas lives aqui do Facebook lá naquele canal para formar uma playlist, né? Mas eu preciso que você vá lá e se inscreva no meu canal, né? Faz esse ato aí para que depois a gente possa desenvolver bem, até fazer transmissões online por lá também. Então vamos orar, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, quero te pedir que o Senhor dê paciência a todos os teus servos, nesse período de quarentena, a todas as pessoas do Brasil. Não está sendo fácil, há preocupação também com o dia de amanhã, com o trabalho, com o rendimento. Há pessoas nervosas, há pessoas irritadas, convivência forçada dentro de casa causa muitas situações de desentendimento. Tenha bondade e misericórdia para com o teu povo, nos ensine a aproveitar esse tempo em que somos forçados a ter essa parada para desenvolvermos habilidades, fazermos coisas que precisamos, quem sabe depois aproveitar no teu reino. Abençoe a Mônica, mais um ano na vida dela, que o Senhor dê a ela motivos para se alegrar na sua presença, dê a ela sua bênção, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, nós não temos aqui, né, nenhuma liturgia com belos hinos da internet, até porque existe direito autoral também, né? E nós não podemos fazer isso, né, sem autorização. Mas eu canto aqui um hino para vocês, né? O hino 6 do Inário Presbiteriano é uma doxologia, né? E nós vamos cantar esse hino. A Deus supremo benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. De novo.
a Deus supremo, benfeitor, anjos e homens deem louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Nosso estudo, Santificação 2. Se você não assistiu o primeiro vídeo, domingo passado, Santificação 1, não tem problema, não é uma sequência, né? Naquele vídeo também está gravado, está aí à disposição, né, na página da Igreja Presbiteriana de Itaporanga, aí no Facebook e também, né, agora lá no YouTube. Então você pode ver também depois, né, aquela aula 1. E na aula 1, nós falamos o que é santificação, né? E nessa aula nós vamos ver a falsificação da santificação. Como texto básico, nós vamos ler Judas, capítulo 12, versículos 12 e 13. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumejam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Judas pegou pesado aqui, como o pessoal costuma dizer, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nos dê entendimento da palavra, nos dê, ó Pai, compreensão do que precisamos aprender, iluminação do Teu Espírito. Pai, nos dá, ó Pai, todas as condições de entender a sua vontade para a nossa vida hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Há coisas que parecem com a santificação, mas não são. Em primeiro lugar, a primeira falsificação da santificação, olha só, é a virtude moral, né? Às vezes é confundido, né, santificação com quando às vezes vê uma pessoa justa, né? Uma pessoa temperante. Tem muitas pessoas aí que têm domínio próprio, são temperantes, né? Não ter um brasão manchado por um escândalo vergonhoso, né? Uma pessoa boa, né, aos olhos aí dos outros, né? Mas não é o suficiente, né? Até por isso mesmo é interessante que muitas pessoas dizem, não, há muitas pessoas aí fora com um comportamento moral, às vezes até muito melhor do que muito cristão, né, dentro da igreja. Mas isso não é santificação, né? Um campo de flores difere de um jardim de flores. Os pagãos alcançam a moralidade também, né? Como Catão, Sócrates, Aristides. Isso não prova santidade, né? A civilidade, né? Você ser cordato, ser uma pessoa educada, é apenas uma natureza refinada, né? A pessoa que teve condições de estudar, teve um refinamento, né, para isso, mas não há nada de Jesus Cristo ali, né? Não vamos confundir as coisas, né? Isso não é santificação. O coração pode ser sujo e impuro, mesmo com todas esse refinamento, né? Até mesmo atitudes morais. Debaixo destas folhas de civilidade,
pode existir o verme da incredulidade, né? Pode estar escondido essa incredulidade dentro desses corações. Então, a primeira falsificação da santificação é a virtude moral. Achamos que a pessoa com qualidades morais é uma pessoa santa, né? E de repente ela é um incrédulo, né? E santificação está ligada com o fato de que é o Senhor que nos santifica, né? Está relacionado com o relacionamento com Deus, não com atitudes apenas aí fora. Então, isto porque uma pessoa moral tem uma antipatia secreta com a graça, né? Às vezes ela odeia o vício, por exemplo, e ela odeia a graça tanto quanto o vício, né? A pessoa não quer depender da graça de Deus para ser salva, a pessoa quer ser uma pessoa que vive independentemente de Deus, acha que não precisa de Deus na sua vida, tem uma atitude correta aí fora, tanto que alguns crentes inadvertidamente dizem a pessoa só falta ser crente, né? Na verdade falta tudo, né? Falta ser crente, falta crer, né? E essa incredulidade impede que ela seja realmente uma pessoa santificada, porque uma pessoa santificada precisa, antes de tudo, ser uma pessoa que tenha fé em Deus, né? A serpente, por exemplo, tem uma bela cor, né? Mas também uma picada, né? Então não vamos confundir as coisas, né? Também uma pessoa adornada e educada com a virtude moral tem uma antipatia secreta contra a santidade. Às vezes pensamos, nossa, essa pessoa não é tão correta, né? Mas ela tem uma antipatia secreta contra a santidade. Os estoicos, por exemplo, né, que viveram na época helenista, né, na época que Paulo foi pregar lá em Atenas, né, eram as cabeças do paganismo moralizado, né? Defendiam virtudes pessoais, né? Mas olha só que interessante, eram os piores inimigos que Paulo tinha, né? Conforme lá Atos 17, 18. Então, essa é a primeira falsificação da santificação, né? Virtude moral não significa santificação da maneira descrita pela Bíblia, né? Santificação tem a ver com o fato de que esse Deus nos separou para Ele, né? Esse Deus nos fez pessoas que Ele escolheu para ser dele e, portanto, viver de uma forma que também tem os princípios morais, né? Um cristão salvo, ele tem que viver em boas obras, tem que dar exemplo de civilidade também, né? De pessoa correta, honesta, mas faz isso porque já foi santificado por Deus, né? Faz isso porque a sua alma já está limpa e tem prazer nessas coisas, tem prazer na santificação. Já a pessoa que tenta viver aí de uma forma correta, isso é bom, não é ruim não, né? Mas não significa que ela tenha prazer nessas coisas, nas coisas que são realmente santas. Em segundo lugar, a segunda falsificação da santificação é a devoção supersticiosa, baseada em uso de objetos, imagens, altares, vestimentas, água ungida, né? A gente olha isso como um delírio, né? Religioso. A pessoa é apenas religiosa, né? E por ser religiosa, às vezes ela imagina que ela está vivendo em santidade, né? Havia muitas religiosas no tempo de Jesus e Jesus denunciou os seus pecados, né? Não é para você participar de alguma forma de um ritual, né, cristão,
estar aí vestindo roupas apropriadas para esse ritual. Você celebra muitas cerimônias religiosas, né? Que isso significa que você é uma pessoa santa aos olhos de Deus, né? Por quê? Porque isso não acrescenta nenhuma bondade intrínseca ao homem. Né? Quer dizer, essas coisas exteriores, essas exteriorizações religiosas, né? Elas não agem dentro do seu coração, do seu íntimo, elas não produzem uma bondade interior, né? São apenas exteriorizações do fato de que você tem uma religião, né? E às vezes o fato de ter uma religião, às vezes ilude a pessoa, né? Achando que é uma pessoa que vive em santidade, porque tem todas essas circunstâncias na vida dela em que ela é dedicada às coisas da religião, né? Então isso não faz de você uma pessoa santa, né? Não torna, por exemplo, um homem melhor. Todos nós sabemos que há muitas pessoas, muitos pais, né, que vão na igreja ou na sua religião, seja ela qual for, e em casa um carrasco, né? Na igreja a mulher bate nos filhos, né? Ou seja, tem aquele verniz, uma pessoa séria, religiosa, né? Preocupada com o sagrado, né? Com as coisas supostamente sagradas. Mas isso não torna ele uma pessoa boa, não, né? Não há essa bondade aí, né? Não se tornou uma pessoa melhor, às vezes se torna uma pessoa até muitas vezes pior, né? Então não confunda as coisas, né? Isso é uma falsificação do que é santificação, essa devoção supersticiosa, né? Por exemplo, se as purificações legais e lavagens que eram designadas pelo próprio Deus, né, não fizeram aqueles que fizeram uso delas mais santos, veja que a lei de Moisés tinha tudo uma maneira pela qual os sacerdotes deveriam proceder, né? Lavar as mãos, não tocar no morto antes das cerimônias, as vestes que tinham que fazer, os rituais todos, né? Para que eles fossem considerados santificados para o serviço no templo, no santuário, né? Mas havia muita hipocrisia, né? Jesus denunciou muito isso, né? Havia toda uma exteriorização apenas da religiosidade, né? Jejuavam para parecer aos homens que jejuavam, né? Faziam longas orações, davam ofertas e tocavam trombetas, né? Como chamar a televisão, olha, né? Acabei de doar 10 aparelhos de respiração para o hospital, chama a imprensa para divulgar o meu grande ato de bondade e caridade. Eu, como eu sou uma pessoa boa, santa, né? Então, essas atitudes exteriores, né, não tornam a pessoa boa mesmo, de fato. Jesus disse, essa pessoa já recebeu o que ela queria. Ela queria aplauso, ela queria ser reconhecida assim, como uma pessoa piedosa, né? E é o que ela teve. Os sacerdotes que usavam as vestes sagradas e tinham o óleo santo derramado sobre eles, não foram mais santos sem a unção do Espírito. A verdadeira unção, né, para ser santo é o do Espírito Santo. Hoje em dia é interessante, as pessoas acham que aplicar um óleo ungido nas roupas, né, óleo ungido no carro, óleo ungido aí, né, sobre um monte de objetos, achando que isso vai santificar essas coisas todas. Mas está tão vazio de Deus, né? O Espírito Santo não habita nessa pessoa. Ela confunde necessidade
de ser santo interiormente com proteção, né? E quando a pessoa quer passar óleo ungido em tudo que é lugar, né? Supostamente consagrar, às vezes até um instrumento musical que você toca na igreja, a pessoa está pensando na exteriorização da coisa, né? Isso não torna nada mais santo, né? Você só vai sujar de óleo mesmo aquele instrumento, né? Quem tem que ser santo não é aquele instrumento. Quem tem que ser santo é você, né? É você que vai tocar aquele instrumento para o Senhor. O Senhor quer santidade na sua vida, né? Então não confunda essas coisas exteriores, né? Com santidade, coisas separadas, consagradas, né? Deus está interessado em vidas humanas, está interessado em você, né? Santificar a sua vida, o seu interior. Então, inovações supersticiosas na religião, que Deus nunca indicou, né? Não podem contribuir com qualquer santidade aos homens. Vira e mexe vem uma novidade, principalmente no meio evangélico, né? Parece que as pessoas correm atrás de novidade. Já veio dente de ouro, já veio, né, um monte de situações, cai-cai, né? Pessoas parecem que estão atrás de uma unção. Interessante que esses que estão atrás de unção alegam serem pessoas que têm o Espírito Santo. Então, como entender, né? Se já tem o Espírito Santo, para que ir atrás de outra unção, né? É uma contradição enorme. Significa que realmente a pessoa não é uma pessoa do Senhor, realmente não é uma pessoa ungida, separada com o Espírito Santo. Não procuraria. Quem procura não tem, né? Quem vai atrás de novidade, no fundo, não tem. Está vazio, né? Está fingindo que tem o Espírito Santo. É uma falsidade tremenda em relação a isso. A terceira falsificação da santificação, né, é derivado da segunda aí, né? É a hipocrisia, que acontece quando os homens fazem uma simulação de algo que eles não têm. Precisa parecer que tem, quando na verdade não tem. Um cometa pode brilhar como uma estrela, né? Lá na altura do céu, você não sabe distinguir, né? Um lustre pode brilhar, né? Às vezes deslumbra os olhos dos espectadores, que olham, que lustre lindo, né? É interessante que Paulo falou isso em 2 Timóteo 3,5, né? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. Piedade, você sabe, né? A verdadeira espiritualidade, a vida consagrada, né? Pessoa que quer viver de uma forma aprovada por Deus, né? Então, às vezes tem essa aparência de piedade, né? Mas não acredita na eficácia da piedade, né? Esses são as lâmpadas sem óleo, sepulcros caiados, como os templos egípcios, que tiveram belas fachadas externas, mas seu interior continham aranhas e macacos, né? Fachada, né? Sepulcros caiados foi a expressão que Jesus usou para os fariseus, né? Por fora pintadinho, bonitinho, por dentro você está morto, né? Então, lâmpada sem óleo não serve para nada, né? Tem lá a lâmpada, mas está vazia, né, do Senhor. O apóstolo Paulo também fala da verdadeira santidade. Em Efésios 4, 24, ele diz o seguinte: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então deixa para trás o velho homem,
com as suas concupiscências, seu engano, sua carnalidade, sua tendência a fazer aquilo que desagrada a Deus, precisa deixar isso do lado, se despir dessas coisas, se revestir do novo homem que foi criado segundo Deus, ou seja, é a operação de Deus. É Deus que dá a nova vida, é Deus que opera o querer e o realizar, é Deus que santifica, é Deus que regenera, né? Criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. É a justiça que vem de Cristo, né? É a retidão do caráter de Cristo, porque Jesus não apenas perdoou os nossos pecados na cruz, e nossos pecados não foram apenas lavados, mas também a justiça de Cristo foi atribuída a nós, né? De maneira que assim como Deus nos enxerga. Então, o que Paulo descreve aqui é que há santidade que é espúria e fingida, né? Se há uma necessidade de nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, significa também que existe falso, né? Mas veja que Jesus disse à igreja de Sardes, Apocalipse 3:1, tu tens nome de que vives, está morto, aparência, né? Hipocrisia. Conheci muitas pessoas que vieram me procurar de lugares distantes, né? Ou me mandavam cartas lá para o Rio Grande do Sul, onde eu morava, porque vivia em falsidade aonde estava, precisava se abrir com alguém que não conhecia, distante, para resolver esse conflito pessoal, né? A se libertar dessa situação de viver de uma forma que não é verdadeira, faz mal, prejudica, né? Faz mal para você mesmo. Então, não adianta você ter nome de que vive, aparentar ser espiritual na igreja, né? Uma pessoa ungida, cheia do Espírito, né? Uma pessoa que fala doce, bonito, palavras que agradam, massageia o ego, o coração de quem ouve, né? Principalmente isso, né? Uma pessoa dessa nunca vai falar do pecado, nunca vai chamar a pessoa a uma vida de mudança, né? Ele quer aplauso, ele quer parecer espiritual. Ele não tem o espírito. Se tivesse o espírito, ele denunciaria o pecado, né? Creio que é Isaías que disse, eu estou cheio do Espírito do Senhor para denunciar ao povo de Israel o seu pecado. Então, quando é falso, só vai falar aquilo que você quer ouvir, não é verdade? Veja como são os quadros e estátuas, né? Estão destituídos do princípio de vida. No texto que nós lemos, em Judas 12, ele usa uma expressão lá, né? Nuvens sem água. Imagina uma coisa dessa, né? Nuvens sem água. E essas pessoas fingem ser cheias do Espírito, mas são nuvens vazias. Esta exibição de santificação é um auto-engano. Está enganando a si mesmo, né? Fica parecendo que por estar na igreja e fazendo o trabalho do Senhor, e muitas vezes sendo reconhecido como uma pessoa com dons e talentos, né? Fala bem, a pessoa se ilude a si mesma, achando que Deus tem usado ela, né? Ela sabe que não é verdade, a vida dela está vazia, né? Muitas dessas pessoas querem fugir, na verdade, né? Não vê a hora de jogar tudo para o alto e abandonar tudo, né? Ela sabe que é uma mentira aquilo que ela está vivendo e aquilo que ela está fazendo. Aquele que toma o cobre em lugar de ouro peca contra si mesmo,
né? Sabe que não é ouro. O cobre tem um brilho parecido, né? Ele é a maior falsificação da santidade enquanto vive. Mas está enganando só a si mesmo, né? Deus, ele não engana. E ele fica acreditando que realmente está tudo bem na vida dele, né? Está vivendo aí, né? De alguma forma em comunhão, né? Deus tem usado ele, né? Então acredita que deve ser igual a todo mundo, né? Fingir santidade quando ela não existe é uma coisa vã. Em que ajudaram as lâmpadas às virgens nécias quando elas precisaram de óleo? Na hora que precisou de óleo não tinha. O noivo veio e elas não tinham óleo. Não conseguiram acender suas lâmpadas. Tiveram que buscar desesperada em algum lugar. E foi tarde, né? Não deu tempo. Então, não há uma situação em que fingir que está cheio do Espírito e não está, não vai te ajudar em nada, né? Tem que ser autêntico com você mesmo. Porque essa autenticidade com você mesmo vai te proporcionar uma autenticidade com Deus e vai fazer você deixar de se sentir mal por viver de aparência. O que é a lâmpada então sem o óleo da graça salvadora? Não é nada. Que conforto produzirá ao final uma mera pretensão de santidade? Não vai ter conforto nenhum, né, no final das contas, apenas essa pretensão de santidade. Então, aquilo que é pintado de dourado torna-se valioso? Uma pintura de vinho pode refrescar o sedento? Ou uma santidade pintada será cordial na hora da morte? Não vai. Não vai ser cordial na hora da morte, né? Porque na hora da morte vai se perceber como as virgens, né? Não tinham óleo, né? Não estavam preparadas para esse momento. A santificação fingida não é algo em que devemos descansar, muito pelo contrário. Ao invés de estar conformado de viver assim, devemos nos incomodar de estar vivendo assim, né? Não podemos achar que está tudo bem, descansar nisso, né? Temos que mudar a nossa atitude. Quem sabe Deus está permitindo tudo isso acontecer com a igreja, porque a igreja estava vivendo em grande parte, né? O povo de Deus vivendo muitas vezes como vivem as pessoas lá fora. Às vezes não há muita diferença entre um cristão e um não cristão na conduta aí fora, né? Na forma de pensar, na opinião sobre aborto, né? E outras coisas mais. Muitos navios que tiveram nomes, olha só o nome de alguns navios, né? Esperança, o Amparo, né? O Triunfo, naufragar em rochas. Né? Olha que interessante, né? Assim, muitos que tiveram o nome de santos também naufragaram no inferno. Como disse Jesus, tem nome de quem vive, mas está morto. Isso não é uma coisa a qual devemos achar que está tudo bem, se for assim, não está tudo bem, né? A quarta falsificação da santificação está na graça restritiva. O que é isso? Né? Quando os homens se abstêm do vício, embora não o odeiem, né? Gosta do vício, só largou porque foi obrigado. Agora a pessoa largou o vício, né? Agora ele está aprovado para viver uma vida de santidade. Nada, né? Largou porque foi obrigado. Ele gosta do pecado,
ele gosta do vício, né? Abstinência daquilo que faz mal, de forma alguma, é santidade, né? Esse pode ser o lema do pecador, né? Com prazer eu faria, né? E com que prazer faria? Mas eu não me atrevo. Às vezes foi ordem médica, né? Tem mais uma semana de vida, se o senhor não largar. Interessante como a pessoa larga, né? Antes alegava, não, sou viciado, não consigo largar, é muita substância química viciante no cigarro. Mas se o médico dá uma semana de vida, ele larga. Imediatamente larga. É mentira, né? Você sabe que é uma mentira, você gosta, né? Não larga porque gosta, né? O cão tem em mente o osso, mas tem medo do açoite da vara, né? Não há mudança de coração. O pecado é controlado, mas não curado. Então as pessoas têm isso, né? Controlou o pecado, mas não foi curado dele. Se fosse permitido, faria de novo e às vezes até pior, né? Então isso é uma falsificação da santificação, né? Graça restritiva, capacidade de abandonar o pecado, o vício, não é santificação, porque a pessoa foi obrigada a fazê-lo. Ela gosta daquilo lá, né? Está controlando, mas não foi curado daquilo. Um leão pode estar em jaulas, mas ainda é um leão. Não é verdade? Um leão pode estar em jaulas, mas ele não deixou de ser leão, não mudou a natureza. E o que precisa mudar é a natureza, né? Por fim, né, em último lugar, a quinta falsificação da santificação é aquilo que chamamos de graça comum, né? Que é uma leve e passageira obra do Espírito, mas não equivale à conversão. Deus é generoso com todos os seres humanos que Ele criou, né? Não só apenas dando chuva, né, para justos e injustos, né? Às vezes cura também algumas pessoas, né, que às vezes nem mesmo são pessoas que creem em Deus, Deus cura. Se alguém interceder por essa pessoa, Deus concede cura, é uma graça. Cura não significa conversão, né, irmãos? Jesus curou 10 leprosos, você sabe disso, só um voltou para agradecer, né? Então, às vezes essa graça comum, né, que Deus concede a todos os seres humanos, né, sejam justos ou injustos, crentes ou não crentes, é aquilo que chamamos de graça comum, porque a graça especial é a graça da salvação, né, que faz com que só você seja uma pessoa, então, adotada como filho de Deus e, portanto, herdeiro de todas as coisas. Mas Deus, na sua bondade, também abençoa, às vezes, o ímpio com alguma graça, né, que é comum a todos os homens, né? Não só a chuva, né, o pão de cada dia. Às vezes uma graça também, de cura, algumas coisas assim. Mas essa leve e passageira obra do Espírito não equivale à conversão. E sem conversão não tem santidade, né? É isso que a pessoa às vezes confunde. Às vezes algumas pessoas prosperam nesse mundo aí, né? Parece que tem pastores com a necessidade de mostrar que o ministério dele é abençoado porque ele progrediu materialmente, né? E já ouvi gente dizer, olha, né, veja se o pastor é rico, se ele é abençoado, esteja sobre o ministério desse pastor, né? Porque assim você será abençoado também. Olha que ponto chega o raciocínio das pessoas em relação a isso, né? Confunde uma graça interior, a santificação interior, com posses aí fora. Para algumas pessoas, bênção é sinal de posses materiais, né? Veja como isso é uma falsificação, né? Prosperou, que bom, né?
não foi com coisas injustas, melhor ainda. Mas não confunda isso com bênção de Deus, aprovação de Deus. Deus concedeu porque você está vivendo de uma forma santa. Não tem nada a ver isso com isso ou aquilo com aquilo. A graça comum, Deus abençoa, vai chover na sua horta, né? Não faz distinção aí, vai chover só na horta de crente agora, né? Não vai chover na horta de incrédulo, isso não existe, né? Deus é generoso com as suas criaturas. Existe então alguma luz no juízo, mas não é humildade. Algumas picadas na consciência dessas pessoas, mas eles não estão despertos, não estão iluminados, não são pessoas que estão voltadas para Deus, né? Alguma graça recebida tem, que é comum a todos os seres humanos, inclusive aqueles que creem. Mas não pode achar que isso é sinal de santidade, porque não é, né? Isso se parece com santificação, mas não é. Os homens podem ter convicções formadas neles, mas não são santos sem a unção do Espírito Santo. Então, inclusive aí você pode ter as suas convicções teológicas, doutorado teológico, né? Pode ter aí firmada muito bem claramente, né? A sã doutrina. Mas sem a unção do Espírito Santo, você não é santo. Quarta-feira eu falei sobre a necessidade de entregar-se totalmente a Jesus, né? Quarta-feira nós estamos estudando avivamento pessoal, né? Já tivemos a primeira aula, tem lá também gravado, é só você procurar. E o quebrantamento é necessário, né? A pessoa entender que enquanto a vida dele não estiver totalmente entregue ao Senhor, não vai ser produzido ali a unção do Espírito. Não tem como a pessoa ser realmente uma pessoa cheia do Espírito Santo, portanto, né, separada, santa para o Senhor. Né? Então, às vezes tem, a pessoa conhece, né? É possível muita gente ateu, que já leu a Bíblia inteira, né, e forma aí algumas teologias. Cremos que a teologia da libertação é uma heresia, né? E foi produzida por pessoas que têm convicções a respeito disso. Isso não torna essa pessoa uma pessoa que compreendeu realmente o Evangelho, não tem o Espírito Santo, vai interpretar como quiser, né? Então, após serem convictos, os homens vão para a casa da alegria, tomam a harpa para afastar o espírito e a tristeza, e por isso todas as suas convicções morrem e tornam-se em nada. Então, quando surgem situações como essa que estamos vivendo, muitas convicções caem por terra, né? É hora de rever a maneira como você vive o Evangelho. É hora de ser mais autêntico no seu relacionamento com Deus. Parar de enganar a si mesmo. Você pode enganar os outros, pode tentar enganar a si mesmo, mas o que interessa é os olhos de Deus, né? Como Deus te enxerga, como Deus te vê. Até porque ser autêntico é um bem enorme, né? Para a sua saúde espiritual, para a sua saúde mental, né? É o que vai fazer realmente você sentir paz, autenticidade no relacionamento com Deus, no vivência da fé. Então, queridos, nada de ilusão, nada de aparência. Clame pela misericórdia de Deus. Você pode clamar pela misericórdia de Deus. Não é proibido clamar pela misericórdia de Deus. Jesus disse, vocês que são maus, né?
sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, essa é a segunda aula sobre santificação. Temos um encontro marcado aqui todo domingo de manhã, né? Que Deus esteja abençoando você no decorrer desse dia, né? À noite, às 19h30, estaremos de volta com a pregação da palavra. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos terminando essa escola dominical online. Obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou aí para ouvir essa mensagem e algumas que estarão depois olhando a gravação. Usa a tua palavra para produzir mudanças nesses tempos de crise, porque isso provoca quebrantamento em muitas pessoas, né? Convicção de que é necessário mudança. E tudo que o Senhor deseja é mudança, Pai. É autenticidade diante do Senhor. Faça com que esse período, quando terminar, torne as nossas vidas mais cônscias do Senhor e da necessidade de viver de uma forma autêntica para Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde a você, bom almoço, até a noite. Em nome de Jesus. Amém.